Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, o assunto que eu quero tratar com vocês hoje é importante por quê? Porque nós vamos conhecer algumas coisas que Lula tentou implementar no Brasil. Ele tentou. Ele não conseguiu, graças a Deus. Mas ele tentou. E agora ele quer voltar ao poder para terminar o que ele começou. Então é importante demais que você preste atenção nesse vídeo, que você recorte o vídeo, distribua, mande no WhatsApp, mande no Telegram. Por quê? Eu sei que Lula é perigoso para o Brasil, você que está me assistindo sabe que as ideias de Lula são perigosas para o Brasil. Mas e aquele seu amigo que se diz isento, que diz que não gosta de política, aquele seu familiar que se diz isento, que não gosta de política, ele sabe dessas ideias? Ele sabe o que está sendo preparado? Então é importantíssimo que você compartilhe o vídeo, que você recorte o vídeo, espalhe no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, nas redes sociais, enfim. É importante demais. Muitas vezes a gente vai olhar assim e falar, chovendo molhado. Mas nós temos que fazer isso incansavelmente. A eleição desse ano é a mais importante da história desse país. E eu vou falar com vocês sobre isso hoje. Vou mostrar para vocês algumas coisas que ele tentou implementar, mas que graças a Deus não conseguiu. E além disso, vamos mostrar algumas coisas que ele apoia, mas que quando a coisa fica, a chapa esquenta, como diz por aí, ele pula fora do barco e fica em silêncio, se cala sobre o assunto, tá? Então eu vou colocar logo depois da nossa vinheta. Bom, meus amigos, que as ideias de Lula são perigosas, isso eu que tô aqui fazendo, você que está me assistindo, sabe. Nós sabemos que ele é perigoso. Mas é como eu falei, e aquele seu amigo isento, aquele seu familiar isento, aquela pessoa que diz, olha, eu não gosto de política. Ele sabe, você já mostrou isso para ele? Esse é o seu grande trabalho. Em todos os países que a esquerda ganhou recentemente na América do Sul, Chile, Colômbia, Peru, houve uma abstenção muito grande. As pessoas que dizem, olha, eu não sou esquerda nem direita, não, eu não ligo para política, quem ganhar tá bom. Eles não sabem o que espera por eles. E é isso que nós temos que fazer aqui no Brasil, que é alertar. Em 2009, Lula tentou implementar uma ideia perigosíssima. Um decreto que ele fez, o decreto 7037, que realmente era um golpe de Estado branco, vamos dizer assim. Tá? Não estou dizendo que seja, é uma analogia. Mas é o que cheirava aquele decreto. Com a pressão da sociedade, ele alterou diversos trechos, depois ele alegou, olha, eu assinei sem ler, eu não sabia. Tá? Então eu vou colocar aí para vocês, vejam só. Suposto decreto dos direitos humanos prega um golpe na justiça e extingue a propriedade privada no campo e nas cidades. Está no texto, basta ler, tá? Para quem quiser ler, ainda existe aqui, ó. Você pode achar aqui no planalto.gov/cccivil underline 03, você vai encontrar. Ou você vai no Google e digita assim, ó, decreto 7037, tá? Aqui, ó. 7037. Então, digitou isso, você vai. O primeiro link vai estar lá, planalto.gov. Você clica ali que você vai ser direcionado para essa página. Luiz Inácio Lula da Silva, sim, o cara resolveu, e olha, é uma reportagem de 2010, tá? Resolveu fazer a sua própria Constituição. Ele assinou um decreto que tem o fedor de um golpe de Estado branco. E não falta ao texto nem mesmo o AI-5 do lulopetismo, tá? Está anunciando uma espécie de programa de governo de Dilma Rousseff. Explico com um pouquinho de história, tá? Então, o artigo é grande, eu não vou passar ele todo porque tem muita notícia para mostrar. Mas eu vou aos pontos principais, ó. Vazado numa linguagem militante que manda o saber jurídico às favas em benefício do mais escancarado, chulo e asqueroso proselitismo, o texto busca cantar as glórias do novo regime, o lulopetismo. Tenta institucionalizar a patrulha ideológica no país como matéria de formação da cidadania, extingue o direito de propriedade e, por que não,
no melhor modelo chavista, cria um outro poder acima da justiça. Os direitos humanos, assim, são apenas a aparência civilizada de um claro, óbvio e insofismável esbulho constitucional, tá? Então vamos aos pontos aqui, ó. Tá em vermelho, para que você veja melhor aí na tela. Modernização da legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. A famigerada Comissão da Verdade, que colocava ali intocáveis os... eu não posso falar a palavra, mas os coleguinhas, né, que fizeram atos terríveis, como assaltos, sequestros, mortes, tá? Ficavam sossegados. Objetivo estratégico: suprimir do ordenamento jurídico brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos internacionais e os preceitos constitucionais sobre direitos humanos. Ações: criar grupo de trabalho para acompanhar, discutir e articular com o Congresso Nacional iniciativa de legislação propondo revogação de leis remanescentes do período 64 a 85 que sejam contrárias à garantia dos direitos humanos ou tenham dado sustentação a graves violações. Revisão de propostas legislativas envolvendo retrocessos na garantia de direitos humanos. Ou seja, se um deputado fizesse uma proposta, essa comissão ia analisar e revisar a proposta dele para ver se não ia causar nenhum retrocesso, tá? Antes, na diretriz 23, fica claro que os... E eu não posso falar a palavra, mas vou marcar aí na tela para vocês verem. Tá? Vocês vão ficar vendo aí na tela marcado, ó. Para que os de esquerda não foram, que estão fora do alcance do decreto, a saber, tá? Reconhecimento da memória e da verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado. Promover a apuração e o esclarecimento público das violações de direitos humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida no Brasil no período fixado pelo artigo 80 da ADCT da Constituição, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional, tá? Designar grupo de trabalho composto por representantes da Casa Civil, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa e da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência, tá? Agora, o que ainda não estava claro. Isso tudo vocês já sabiam, como sabem que essas duas diretrizes violam os incisos aqui da Constituição que ele cita do artigo 5º, tá? Acesso à justiça no campo e na cidade, ações programáticas. Assegurar a criação do marco legal para a prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos, garantindo o devido processo legal e a função social da propriedade. Responsáveis: Ministério da Justiça e o Ministério das Cidades. Propor projeto de lei voltado a regulamentar o cumprimento de mandados de reintegração de posse ou correlatos, garantindo a observância do respeito aos direitos humanos. Eles queriam, na realidade, extinguir esses mandados, tá? De reintegração de posse. Ministério da Justiça, os responsáveis: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Promover o diálogo com o Poder Judiciário para a elaboração de procedimentos para o enfrentamento de casos de conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais. Ou seja, eles queriam extinguir o direito de propriedade e tornar aí legalizar a invasão, tá? Propor o projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos, com a presença do Ministério Público, do Poder Público Local, órgãos públicos especializados e Polícia Militar como medida preliminar à avaliação de concessão de medidas liminares, sem prejuízo de outros meios institucionais, tá? Então vocês vejam qual é a ideia. E detalhe, nem as crianças vão escapar disso, tá? Ó. Estabelecer critérios e indicadores de avaliação em publicações de temática de direitos humanos para o monitoramento da escolha de livros didáticos do sistema de ensino, certo? Fomentar a realização de estudos, pesquisas e implementação de projetos de extensão sobre o período de regime de 64 a 85, bem como apoiar a produção de material didático.
a organização de acervos históricos e a criação de centros de referência, incentivar a inserção da temática dos direitos humanos nos programas da Escola de Formação Inicial e continuada de membros das Forças Armadas. Tá? Todo esse conteúdo programático eles queriam implantar também nas escolas de formação de membros das Forças Armadas. Escolas de soldados, escola de sargento, escola de oficiais, certo? Eles queriam implementar isso. Por quê? Para mudar a mentalidade das Forças Armadas. Inclusão da temática de educação e cultura em direitos humanos nas escolas, de educação básica e em outras instituições formadoras. Vejam só, escolas de educação básica, começando lá pelas nossas criancinhas, ou seja, formando militantes desde da mais terna idade. É isso as ideias que ele tem. E tem mais, é que eu não vou conseguir passar tudo, mas eu vou mandar esse link lá no nosso canal do Telegram, tá? Agora vejam só as coisas que Lula apoia. E não era só esse aqui, ó. Tem mais uma notícia aqui, ó. Presidente altera trechos polêmicos do Plano de Direitos Humanos. Lula modificou trechos sobre aborto e símbolo religioso em local público, porque até isso ele queria extinguir. Mas ele não persegue cristãos. Ele não tem a intenção de fazer nada contra cristãos, tá? Olha, eu não posso falar o que eu pensei. Vejam só o que ele apoia. Governo da Nicarágua fecha 7 emissoras de rádios católicas. Associação pede ajuda internacional. Vejam só, Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, está perseguindo, fechando igrejas, fechando emissoras, expulsando religiosos da Nicarágua. Ele tem o apoio de quem? Vocês devem saber de quem eu estou falando que apoia, né? Aqui. Em entrevista, Lula minimiza a ditadura de Ortega na Nicarágua. Petista comparou o regime do país da América Central com o governo da chanceler alemã Angela Merkel. Ela que estava vencendo as eleições. Ela ficou 16 anos no poder vencendo eleições. Daniel Ortega está ganhando, mas todos os seus adversários foram presos por ele. Interessante, né? É um candidato único. Tem um outro lugar no mundo em que se ganha a eleição assim, com 100% dos votos. É a Coreia do Norte. Então vocês vejam só, olha só o que ele apoia. Tá aqui, ó, tem mais notícias, tá? Ó, fechou 7 emissoras. Polícia da Nicarágua detém bispo que fez críticas ao presidente Daniel Ortega. Terceiro padre é preso em meio à repressão à Igreja Católica na Nicarágua. E o engraçado é que você não vê Lula falando uma palavra sobre o assunto. Ele não se posiciona, ele não condena em momento algum Daniel Ortega. Pelo contrário, ele defende Daniel Ortega. Olha só que coisa interessante. Vejam o que uma socióloga da Nicarágua disse. Só Bolsonaro citou o ataque à igreja na Nicarágua, diz socióloga. Exilada na Costa Rica, Elvira Quadra falou a Cruzoé sobre os ataques da ditadura de Daniel Ortega a religiosos e a rádio católicas no centro americano, no país do centro americano. Em entrevista a Duda Teixeira na Cruzoé, a socióloga nicaragüense Elvira Quadra afirmou que Jair Bolsonaro foi até o momento o único presidente em exercício a se manifestar contra os ataques da ditadura de Daniel Ortega aos membros da Igreja Católica no país. Vejam só que importante. Preparem, recortem esse trecho do vídeo. Até agora, somente Jair Bolsonaro se manifestou contra os ataques de Daniel Ortega à igreja na Nicarágua. Somente Jair Bolsonaro, de todos os presidentes em exercício. Nem mesmo o Papa se manifestou ainda sobre a situação. É estranho, é um silêncio ensurdecedor esse do Papa. Ele que devia ser o primeiro a tomar alguma atitude, tá? Foram fechados vários meios de comunicação, principalmente rádios religiosas nas zonas rurais. Também temos visto muita perseguição aos sacerdotes. Três foram presos, 2 foram acusados de delitos comuns e um terceiro está detido sem justificativa. Também há vários sacerdotes sitiados em suas igrejas.
Para a socióloga, o silêncio sobre o assunto se explica porque hoje a América Latina tem uma maioria de governos que se denominam progressistas. Quem é o governo que se manifestou contra? Brasil. Jair Bolsonaro se manifestou contra. Ele está fazendo alerta sobre o que está acontecendo lá na Nicarágua. E é importante que você acompanhe também as notícias, tá? O que está acontecendo. Tem diversos sites falando sobre o assunto. O site do meu irmão, o questione-se.com, você entra lá e você vai ter todas as notícias atualizadas todos os dias. Então é importante você acompanhar para você saber o que realmente está acontecendo no mundo. É por isso que eu peço a você, recorte esse vídeo, compartilhe, espalhe ele no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, em todas as redes sociais. É importante demais. Cristãos estão sendo perseguidos e mortos na Nicarágua. Enquanto isso, Lula diz que lá é uma democracia e que Daniel Ortega pode ficar no poder por mais tempo, porque a Angela Merkel ficou 16. Então é importante demais prestar atenção e principalmente ver as ideias que Lula tem para o país, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.